Você já imaginou ouvir um pedido impossível, vindo de um homem em seus últimos dias de vida? O que você faria se o chefe que sempre te tratou com frieza te olhasse nos olhos e dissesse: "Antes de morrer, só quero uma noite com você"? Mas e se essa mulher fosse virgem, simples e cheia de segredos no coração? Essa história é sobre um pedido que não deveria ser feito e uma resposta que mudou tudo. Se você ama histórias profundas, emocionantes e imprevisíveis, prepare-se. O final vai te deixar sem palavras. Já deixa o like se você acredita que o amor pode nascer nos momentos mais improváveis. E comenta: você daria essa chance a alguém prestes a morrer? Mesmo que seu coração dissesse não, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com quem ama uma boa reviravolta. O cheiro de cera inglesa impregnava cada canto da mansão, misturado ao aroma frio dos mármores que Clara conhecia de cor. Seus dedos deslizavam pela superfície polida da mesa de mogno enquanto organizava os últimos objetos do dia, sentindo a textura lisa contrastar com a aspereza de suas mãos calejadas. 22 anos de vida simples a haviam preparado para muitas coisas, mas não para trabalhar em um palácio onde cada quadro valia mais que sua casa inteira. A sola de seus sapatos baixos sussurrava contra o piso de mármore Carrara enquanto ela caminhava pelos corredores intermináveis. Clara ajustou o avental branco sobre o vestido azul marinho, sentindo o tecido áspero roçar contra sua pele. 3 meses trabalhando ali, e ainda se sentia uma intrusa naquele mundo de cristais e sedas. Não demora muito hoje, Clara. A voz grave cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ela se virou, encontrando os olhos escuros de Otávio Mendonça fixos nela. O homem estava parado na entrada do escritório, apoiado no batente, como se precisasse daquele suporte para se manter de pé. Mesmo doente, irradiava uma autoridade que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Senhor? Clara sentiu as bochechas esquentarem, como sempre acontecia quando ele a observava daquele jeito penetrante. Otávio caminhou em direção a ela com passos medidos, cada movimento parecendo exigir um esforço controlado. O terno cinza chumbo caía perfeitamente sobre seus ombros largos, mas Clara notou como a roupa parecia ligeiramente folgada, como se ele tivesse perdido peso recentemente. O perfume amadeirado que sempre o acompanhava chegou até ela. Sândalo misturado com algo mais sutil, talvez bergamota. Preciso que fique até mais tarde hoje. Ele parou a poucos metros dela, próximo demais para ser casual, distante demais para ser íntimo. Tenho alguns assuntos para resolver. Clara baixou os olhos, fixando-os nas mãos dele. Mesmo doente, Otávio mantinha as unhas perfeitamente aparadas, os dedos longos e elegantes. Uma cicatriz pequena marcava seus nós dos dedos, única imperfeição visível naquele homem que parecia esculpido em mármore. Claro, Sr. Mendonça, quanto tempo precisará? Indefinido. A resposta veio acompanhada de um suspiro quase imperceptível. Sua mãe não ficará preocupada. A pergunta a surpreendeu. Em 3 meses, Otávio nunca havia demonstrado interesse por sua vida pessoal. Clara ergueu os olhos, encontrando uma expressão estranha no rosto dele, algo entre curiosidade e melancolia. Ela está acostumada com meus horários. Clara respondeu baixinho, sentindo o peso daquele olhar sobre ela. O trabalho vem primeiro. Otávio assentiu lentamente, mas continuou a observá-la com uma intensidade perturbadora. O silêncio se estendeu entre eles como uma corda esticada, repleto de palavras não ditas. Clara podia ouvir o tic-tac distante do relógio suíço na sala de estar, marcando segundos que pareciam eternos. Você tem medo de mim? A pergunta saiu tão baixa que Clara quase duvidou ter ouvido direito. Medo? Ela repetiu, genuinamente confusa.
Por que teria medo do Senhor? Porque todos têm. Otávio desviou o olhar para as janelas enormes que davam para o jardim. O sol poente pintava tudo de dourado, criando sombras longas sobre o tapete persa. Medo do meu dinheiro, do meu temperamento, da minha... Ele fez uma pausa. Da minha condição atual. Clara seguiu seu olhar até o jardim, onde as rosas brancas se balançavam suavemente na brisa da tarde. O perfume delas chegava até ali, doce e melancólico, misturando-se com o aroma de terra úmida que a chuva matinal havia deixado. Eu não tenho medo do Senhor, Clara disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza da própria voz. Talvez respeito demais, mas medo, não. Otávio voltou a olhá-la, e desta vez Clara viu algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da máscara de autoridade. As pálpebras dele tremularam quase imperceptivelmente, como se estivesse lutando contra uma emoção que ameaçava transbordar. Respeito. Ele repetiu a palavra como se estivesse degustando seu sabor. Faz tempo que não escuto essa palavra sendo usada de forma sincera. Clara sentiu uma pontada estranha no peito. Havia algo na forma como ele falava que a fazia querer estender a mão e tocar seu braço, oferecer algum tipo de conforto. Mas manteve as mãos firmemente entrelaçadas na frente do corpo, lembrando-se de seu lugar ali. O som de passos ecoou pelo corredor, quebrando o momento. A governanta, Dona Mercedes, apareceu na entrada com uma expressão severa que Clara conhecia bem. Senhor Mendonça, o Dr. Silveira está ao telefone. A mulher mais velha anunciou, lançando um olhar discreto, mas significativo para Clara. Otávio fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para enfrentar mais uma batalha. Quando os abriu novamente, a vulnerabilidade havia desaparecido, substituída pela máscara familiar de controle. Diga que eu atendo em 5 minutos. Ele respondeu sem tirar os olhos de Clara. Dona Mercedes hesitou, claramente desconfortável com a proximidade entre patrão e empregada, mas assentiu e se retirou. O som de seus saltos altos, se afastando, ecoou pelos corredores como uma contagem regressiva. Clara. Otávio pronunciou seu nome como se estivesse testando como soava em sua voz. Você acredita que algumas pessoas nascem para morrer sozinhas? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões e, por um momento, só conseguiu fitá-lo em silêncio. Havia uma dor crua naquelas palavras, uma aceitação resignada que a fez querer chorar. Não. Ela respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Acho que algumas pessoas simplesmente não encontraram as certas ainda. Otávio sorriu então, um sorriso pequeno e triste que transformou completamente seu rosto. Por um instante, Clara vislumbrou o homem que ele poderia ter sido em circunstâncias diferentes, mais jovem, mais feliz, mais esperançoso. Você é muito inocente, Clara, ele disse, mas não havia condescendência em sua voz. Guarde isso. O mundo já tem pessoas amargas demais. O telefone tocou novamente no escritório, mais insistente desta vez. Otávio suspirou e se dirigiu para atender, mas parou na soleira da porta. Clara? Sim, senhor? Quando eu terminar essa ligação, você poderia preparar chá? Aquele de camomila que você fez na semana passada. Ele hesitou. E talvez você possa tomar comigo? Clara sentiu o coração acelerar. Em 3 meses, nunca havia sido convidada para nada além de trabalho. Havia algo na forma como ele fez o pedido, quase como uma súplica disfarçada de ordem, que a tocou profundamente. Claro, Sr. Mendonça. Ele assentiu e desapareceu no escritório, fechando a porta atrás de si. Clara ficou parada ali por um momento, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O perfume dele ainda pairava no ar, misturado com o cheiro das rosas que entrava pelas janelas abertas.
Enquanto se dirigia para a cozinha, Clara não conseguia tirar da mente a pergunta sobre morrer sozinho. Havia uma urgência nela, uma necessidade crua que ia além da curiosidade casual. E algo no fundo de seu coração, uma intuição feminina que ela ainda não sabia nomear, sussurrava que aquela noite seria diferente de todas as outras. O som abafado da voz de Otávio ao telefone chegava até ela enquanto preparava o chá. E Clara se pegou, prestando atenção no tom grave e cansado, como se cada palavra custasse um esforço monumental. Não conseguia entender as palavras, mas a emoção era inconfundível. Um homem lutando contra algo muito maior que ele mesmo. E pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, Clara se perguntou o que realmente havia por trás daqueles olhos escuros que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. O vapor do chá de camomila subia em espirais delicadas, carregando consigo um aroma doce e terroso que preenchia o silêncio da biblioteca. Clara segurava a xícara de porcelana entre as mãos, sentindo o calor se espalhar por seus dedos frios. Sentada na poltrona de couro bordeaux, ela se sentia pequena demais naquele ambiente imponente, cercada por estantes que tocavam o teto e milhares de livros encadernados em couro. Otávio estava do outro lado da mesa de centro, recostado em sua poltrona, com uma elegância natural, que nem mesmo a doença conseguia roubar. Ele segurava sua xícara com dedos firmes, mas Clara notou o leve tremor que ele tentava disfarçar. A luz âmbar do abajur de cristal criava sombras suaves em seu rosto, acentuando os vincos de cansaço ao redor de seus olhos. "Você lê muito?" Otávio perguntou, quebrando o silêncio contemplativo que havia se instalado entre eles. Clara seguiu seu olhar até as prateleiras repletas de volumes em couro marroquino. O cheiro de papel envelhecido e cola antiga impregnava cada canto daquela sala, misturado com o aroma de cera de abelha que mantinha os móveis brilhantes. "Quando posso?" ela respondeu, tomando um pequeno gole do chá. O líquido morno desceu por sua garganta, deixando um sabor floral que a acalmou. "Na biblioteca municipal, principalmente. Não tenho condições de comprar livros. E o que gosta de ler?" A pergunta pareceu genuinamente interessada, não o tipo de conversa educada que os ricos faziam com os empregados. Clara sentiu as bochechas esquentarem, constrangida por revelar seus gostos simples para alguém que provavelmente havia lido os clássicos em suas línguas originais. "Romances", ela admitiu baixinho. "Gosto de histórias sobre pessoas que se encontram, mesmo quando tudo parece impossível." Otávio sorriu. E foi a primeira vez que Clara viu um sorriso verdadeiro iluminar seu rosto. As rugas ao redor de seus olhos se aprofundaram, revelando vestígios do homem que ele havia sido antes da doença roubar sua vitalidade. "Eu costumava desprezar romances", ele disse, pousando a xícara no pires com um toque delicado. Achava que eram fantasias para pessoas que não conseguiam lidar com a realidade. E agora? Agora, Otávio olhou para as mãos, onde uma aliança de ouro já não havia mais. Clara notou a marca mais clara na pele, evidência de um passado que ele havia escolhido esquecer. "Agora acho que talvez a fantasia seja a única coisa que vale a pena." O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas desta vez carregado de uma intimidade estranha. Clara podia ouvir a respiração dele, ligeiramente mais pesada que o normal, e o tic-tac hipnótico do relógio antigo sobre a lareira. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes forradas de livros. "Posso lhe contar algo que nunca contei a ninguém?" Otávio perguntou de repente, sua voz mais baixa que um sussurro. Clara assentiu, sentindo o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava, com uma intensidade quase desesperada, que a fazia sentir que estava prestes a receber algo precioso e frágil. "Eu me casei aos 25 anos.
Otávio começou fixando os olhos no fogo que dançava na lareira. Helena era linda, inteligente, de uma família tradicional, o casamento perfeito para um jovem empresário ambicioso. Clara permaneceu em silêncio, sentindo que qualquer palavra poderia quebrar o feitiço que o havia feito se abrir. Mas eu nunca a amei. A confissão saiu como um suspiro carregado de culpa. E ela nunca me amou. Éramos dois estranhos dividindo uma vida, fingindo sentimentos que não existiam. 15 anos de mentiras educadas e sorrisos vazios. O que aconteceu? Clara perguntou suavemente. Ela morreu em um acidente de carro há 5 anos. Otávio fechou os olhos, como se a memória ainda causasse dor física. E eu me senti culpado, não por tê-la perdido, mas por sentir alívio. Clara sentiu uma onda de compaixão tão intensa que teve vontade de se levantar e abraçá-lo. Em vez disso, estendeu instintivamente a mão, tocando levemente os dedos dele sobre a mesa. A pele dele estava surpreendentemente quente, contrastando com a frieza que ele irradiava para o mundo. Otávio olhou para as mãos deles, entrelaçadas sobre a mesa de mogno, como se não conseguisse acreditar no contato. Seus dedos se fecharam ao redor dos dela com uma delicadeza reverente. Você tem mãos de trabalhadora, ele murmurou, passando o polegar sobre os calos que marcavam as palmas de Clara. Mãos honestas. Não são bonitas como as das mulheres que o senhor deve conhecer. São as mãos mais bonitas que já vi. A declaração saiu tão sincera que Clara sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Porque são verdadeiras. Eles permaneceram assim por longos minutos, dedos entrelaçados, enquanto o fogo crepitava e o chá esfriava nas xícaras esquecidas. Clara podia sentir o pulso dele através da pele fina dos punhos, ligeiramente acelerado, como se aquele simples toque fosse um esforço físico. Clara. Otávio pronunciou seu nome como uma oração. Você já se apaixonou? A pergunta a pegou desprevenida. Clara sentiu o rosto esquentar, mas não conseguiu desviar os olhos dos dele. Não, ela admitiu. Nunca tive tempo ou oportunidade. Tempo. Otávio repetiu a palavra com uma amargura sutil. Eu tive 42 anos e desperdicei cada segundo. Não desperdiçou. Clara apertou os dedos dele um pouco mais forte. Ainda tem tempo. Otávio riu, mas foi um som sem humor, carregado de uma ironia cruel. Não, Clara, eu não tenho. Ele se inclinou para a frente, aproximando seus rostos. Clara podia sentir o perfume dele, sândalo e bergamota misturados com algo indefinível que era puramente masculino. Os médicos me deram 6 meses. Isso foi há 4. O mundo pareceu parar. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, todo o ar fugindo de seus pulmões de uma vez. Ela sabia que ele estava doente. Era impossível não perceber a palidez, o cansaço, os medicamentos discretamente escondidos. Mas saber que a morte tinha uma data marcada era algo completamente diferente. Senhor, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Otávio, ele corrigiu suavemente. Se vamos falar sobre a morte, pelo menos me chame pelo nome. Otávio. Clara experimentou o nome em sua língua, sentindo como soava íntimo demais, perigoso demais. Os médicos podem estar errados. Podem, ele concordou, mas Clara viu nos olhos dele que não acreditava nisso. Mas provavelmente não estão. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros, carregado de mortalidade e urgência. Clara podia quase sentir o tempo escorrendo entre os dedos como areia, cada segundo se tornando mais precioso que ouro. Por que está me contando isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Otávio soltou as mãos dela e se recostou na poltrona, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Clara. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar.
uma mistura de desespero e desejo que a fazia sentir calor no baixo ventre. Porque você é a primeira pessoa em anos que me olha como se eu fosse apenas um homem, ele disse. Não um milionário, não um doente terminal, apenas um homem. Clara sentiu o coração disparar. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade crua que a tocava em lugares que ela nem sabia que existiam. Ela queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor que via estampada em cada linha de seu rosto. Otávio, eu sei que é uma loucura. Ele continuou como se as palavras estivessem jorrando de uma represa que finalmente havia se rompido. Sei que você tem 22 anos e uma vida inteira pela frente. Sei que eu não tenho o direito de sentir o que estou sentindo. O que você está sentindo? Clara perguntou, embora soubesse que estava pisando em território perigoso. Otávio se levantou da poltrona com movimentos cuidadosos, caminhando até a janela que dava para o jardim. Lá fora, a noite havia caído completamente, e as luzes do jardim criavam um cenário romântico entre as rosas brancas. Ele apoiou as mãos no parapeito, os ombros tensos sob o tecido fino da camisa. Estou me apaixonando por você. A confissão saiu tão baixa que Clara quase duvidou ter ouvido direito. E sei que é injusto, cruel até. Um homem com os dias contados não deveria arrastar ninguém para sua tristeza. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Levantou-se da poltrona e caminhou até ele, parando a poucos centímetros de suas costas. Podia sentir o calor emanando de seu corpo, ouvir a respiração ligeiramente ofegante. Não é injusto sentir, ela disse suavemente. É humano. Otávio se virou para encará-la, e Clara viu lágrimas brilhando em seus olhos escuros. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer contra a palma. Clara. Ele sussurrou seu nome como uma súplica. Eu não estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer sem saber o que é amor. A declaração a atingiu como um raio. Clara sentiu algo se partir dentro de seu peito, uma barreira que ela nem sabia que existia. Olhando nos olhos dele, viu um homem que havia passado a vida inteira construindo muros, acumulando riquezas, mas nunca havia se permitido sentir algo verdadeiro. Então, não morra sem saber. Ela sussurrou. Por um momento eles permaneceram assim, rostos a centímetros de distância, respirações se misturando. Clara podia sentir o perfume dele, o calor de sua pele, a intensidade de seu olhar queimando sua alma. Então, Otávio fez algo que a surpreendeu completamente. Em vez de beijá-la, ele se afastou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Não, ele disse, mais para si mesmo que para ela. Não posso pedir isso de você. O que você não pode pedir? Otávio se virou para ela, e Clara viu uma luta interna refletida em seus olhos. Uma noite. Ele disse finalmente, cada palavra saindo como se causasse dor física. Só quero uma noite com você, Clara. Não precisa me amar. Só me deixe sentir por algumas horas que eu fui amado. O pedido pairou no ar entre eles como uma bomba, prestes a explodir. Clara sentiu o mundo girar ao redor. Todas as suas certezas se desfazendo como fumaça. Ela sabia que deveria dizer não, que aquilo era loucura, que não conhecia aquele homem há tempo suficiente. Mas quando olhou nos olhos dele e viu a súplica silenciosa, a vulnerabilidade crua de um homem enfrentando a morte sozinho, Clara sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. As palavras de Otávio ecoaram no silêncio da biblioteca como sinos funeral tocando ao longe. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias, cada batimento do coração reverberando em seus ouvidos como tambores de guerra. O perfume de sândalo e bergamota que emanava dele, antes reconfortante, agora parecia sufocante no ar espesso da noite.
Uma noite, ela repetiu as palavras dele, testando como soavam em sua própria voz. Havia algo obsceno naquele pedido, mas também algo desesperadamente humano que a fazia querer chorar. Otávio permaneceu de costas para ela, olhando através da janela para o jardim onde as rosas brancas brilhavam sob a luz da lua. Suas mãos estavam apoiadas no parapeito de mármore, os nós dos dedos brancos pela pressão que exercia. Clara podia ver a tensão em cada linha de seus ombros, a forma como sua respiração se tornara irregular. "Esqueça que eu disse isso", ele murmurou, sua voz rouca, carregada de vergonha. "Foi inadequado, cruel da minha parte." Clara deu um passo em direção a ele, sentindo o frio do piso de mármore através das solas finas de seus sapatos. O tecido de sua saia roçava contra suas pernas a cada movimento, um sussurro suave que parecia alto demais naquele silêncio carregado. "Otávio." Ela chamou suavemente, vendo-o estremecer ao som de seu nome. "Olhe para mim." Ele balançou a cabeça, recusando-se a se virar. Clara podia ver o reflexo do rosto dele no vidro da janela. Olhos fechados, maxilar contraído, como se estivesse lutando contra uma dor física insuportável. "Por favor", Clara insistiu, aproximando-se mais. "Olhe para mim." Lentamente, como se cada movimento custasse um esforço monumental, Otávio se virou. Quando seus olhos se encontraram, Clara viu algo que a fez recuar instintivamente. Uma mistura de desejo e desespero tão intensa que parecia capaz de consumi-la inteira. "Você não entende o que está me pedindo", Clara disse, sua voz tremulando apesar dos esforços para mantê-la firme. Eu nunca estive com um homem." "Eu sei", Otávio respondeu, aproximando-se dela com passos cautelosos, como se ela fosse um animal selvagem prestes a fugir. "Por isso mesmo eu não deveria ter pedido." "Então por que pediu?" A pergunta saiu mais alta que Clara pretendia, carregada de uma emoção que ela própria não conseguia identificar. Não era raiva exatamente, nem mágoa, era algo mais complexo, uma mistura de confusão, medo e, para sua própria surpresa, uma pontada de curiosidade que a envergonhava. Otávio parou a meio metro dela, próximo o suficiente para que Clara pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, ver as pequenas cicatrizes que marcavam suas mãos elegantes. Uma estava no indicador direito, outra no polegar esquerdo, evidências de uma vida que ela não conhecia, momentos de dor que ele havia suportado sozinho. "Porque quando olho para você, esqueço que estou morrendo", ele confessou, estendendo a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parando no ar, dedos tremulando a centímetros de sua pele. "Pela primeira vez em anos, me sinto vivo." Clara fechou os olhos, tentando bloquear a intensidade daquele olhar. Podia sentir o perfume dele invadindo seus sentidos, misturado com algo mais sutil, o cheiro de sua pele, masculino e reconfortante. Quando abriu os olhos novamente, ele estava ainda mais próximo. "Mas isso não me dá o direito de roubar sua inocência", Otávio continuou, baixando a mão. "Não quando eu não posso oferecer nada em troca, além de algumas horas." "E se eu quisesse dar?" Clara perguntou antes que pudesse se conter, as palavras escapando de seus lábios como uma confissão involuntária. Otávio recuou como se tivesse levado um tapa, olhos arregalados de surpresa e algo que parecia terror. "Não", ele disse firmemente, balançando a cabeça. "Você não sabe o que está dizendo. Não me trate como uma criança", Clara respondeu, sentindo uma coragem estranha tomar conta dela. "Sei exatamente o que estou dizendo. Clara, você tem 22 anos. Tem uma vida inteira pela frente. Vai encontrar alguém que mereça seu amor, que possa dar a você tudo o que merece. E se eu não quiser esperar?" A interrupção saiu mais agressiva do que Clara pretendia. "E se eu quiser escolher por mim mesma?"
Otávio a fitou em silêncio por longos segundos, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Havia algo diferente em seu olhar agora. Uma mistura de admiração e medo que fazia o coração de Clara acelerar. Você não entende as consequências, ele disse finalmente, sua voz mais baixa que um sussurro. Não é apenas sobre o físico, é sobre se entregar a alguém que vai partir. Clara sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas as segurou com determinação. Havia verdade naquelas palavras, uma realidade cruel que ela havia tentado ignorar. Mas havia algo mais forte que a lógica pulsando em seu peito. Um sentimento que ela mal conseguia nomear. Talvez seja exatamente isso que eu quero, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza da própria voz. Talvez eu queira conhecer o amor, mesmo que seja por pouco tempo. Isso não é amor, Otávio disse, mas havia menos convicção em sua voz agora. É compaixão, pena de um homem moribundo. Não me diga o que sinto, Clara rebateu, dando um passo em direção a ele. Você acha que sou incapaz de distinguir amor de pena? Acha que é amor? Otávio perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que fez o coração de Clara se apertar. Clara olhou nos olhos dele, vendo toda a dor, toda a solidão, todo o medo que ele carregava. Viu também a bondade que ele tentava esconder, a gentileza que transparecia apesar dos muros que havia construído ao redor do coração. Não sei, ela admitiu honestamente, mas sei que quando olho para você, sinto algo que nunca senti antes, algo que faz meu peito doer e meu coração acelerar. E é suficiente para você? Otávio perguntou, aproximando-se dela novamente. Saber que vai acabar? Clara fechou os olhos, tentando encontrar a resposta dentro de si mesma. Pensou na mãe doente em casa, na vida simples que levava, nos sonhos que havia guardado para um futuro incerto. Pensou em todas as noites solitárias, em todos os romances que havia lido, desejando viver uma história própria. Quando abriu os olhos, encontrou Otávio observando-a com uma intensidade que a fez tremer. Me perdoe, senhor, Clara disse, recuando um passo e retomando a formalidade como uma armadura. Mas minha primeira vez não será por pena. Otávio piscou, como se tivesse levado um golpe físico. Seu rosto passou por uma série de emoções. Surpresa, dor e, finalmente, algo que parecia alívio misturado com admiração. Você tem razão, ele disse, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Você merece muito mais que isso. Não é sobre merecer, Clara corrigiu, sentindo lágrimas escorrendo por suas bochechas. É sobre escolher, e eu escolho esperar por algo verdadeiro. Otávio a observou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Então, lentamente, ele se aproximou e estendeu a mão, tocando suavemente uma das lágrimas que escorria por sua bochecha. Você é extraordinária, ele murmurou, sua voz carregada de emoção. E eu sou um egoísta por ter pedido isso. Não é egoísta querer ser amado, Clara respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. Só não dessa forma. Otávio assentiu, fechando os olhos como se aquelas palavras causassem dor física. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova ali. Você está certa, ele disse, afastando-se dela. E eu peço desculpas, por favor, esqueça que isso aconteceu. Mas antes que Clara pudesse responder, Otávio cambaleou, levando a mão ao peito com uma expressão de dor. Seus olhos se arregalaram por um momento antes de ele desabar, joelhos se dobrando, como se todas as forças o tivessem abandonado de uma vez. Otávio! Clara gritou, correndo para ampará-lo. Ele caiu contra ela, seu peso a fazendo tropeçar, mas ela conseguiu segurá-lo tempo suficiente para que ele se apoiasse na poltrona. Sua respiração estava irregular,
ofegante, e Clara podia sentir seu coração disparado contra o peito dela. Seus remédios, ela disse, tentando manter a voz calma apesar do pânico que a consumia. Onde estão seus remédios? Otávio apontou com mão trêmula para uma gaveta no aparador próximo à janela. Clara correu até lá, revolvendo o conteúdo, até encontrar um frasco de comprimidos pequenos. Seus dedos tremiam tanto que quase derrubou o recipiente no chão. Quando voltou com os medicamentos, encontrou Otávio recostado na poltrona, olhos fechados, respiração ainda irregular. Ela colocou 2 comprimidos em sua boca e trouxe água, observando enquanto ele engolia com dificuldade. Lentamente, a respiração dele começou a se normalizar. Clara permaneceu ajoelhada ao lado da poltrona, segurando sua mão, sentindo o pulso gradualmente desacelerar sob seus dedos. Obrigado, Otávio murmurou, abrindo os olhos e encontrando o olhar preocupado dela. Não precisa agradecer. Clara respondeu, apertando suavemente os dedos dele. Eu vou ficar aqui. Clara, ele disse, sua voz ainda fraca, mas carregada de emoção. Mesmo assim, você é a mulher mais linda que eu já conheci. As palavras atingiram Clara como uma onda, carregando consigo toda a dor e toda a beleza daquele momento impossível. Ela se inclinou e beijou suavemente a testa dele, sentindo o sal de suas próprias lágrimas misturar-se com o perfume que já havia se tornado familiar. E ali, naquela biblioteca silenciosa, com a morte pairando como uma sombra e o amor florescendo como uma rosa entre espinhos, Clara entendeu que algumas escolhas transcendem a lógica e tocam algo muito mais profundo na alma humana. A manhã chegou com uma luz dourada que se filtrava através das cortinas de seda da biblioteca, criando padrões delicados sobre o tapete persa onde Clara havia passado a noite. Ela acordou no chão, ao lado da poltrona onde Otávio dormia, seu corpo dolorido pela posição desconfortável, mas seu coração estranhamente em paz. O perfume dele ainda pairava no ar, sândalo e bergamota misturados com o cheiro medicinal dos comprimidos que havia tomado durante a madrugada. Clara se levantou silenciosamente, observando o rosto de Otávio no sono. As linhas de tensão haviam desaparecido, deixando visível o homem que ele poderia ter sido sem o peso da doença e da solidão. Seus cabelos escuros estavam despenteados, e havia uma vulnerabilidade em sua expressão que fazia o coração dela se apertar. Uma barba rala cobria seu maxilar, dando-lhe um ar mais selvagem, mais humano. O sol matinal aquecia sua pele através da janela enquanto ela arrumava discretamente a sala, recolhendo as xícaras de chá que haviam esfriado durante a noite. O líquido havia deixado uma película oleosa na superfície, reflexo dourado da luz que entrava pelas venezianas. Clara carregou tudo para a cozinha, seus passos silenciosos contra o piso frio. Enquanto preparava café fresco, suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma antecipação que ela não conseguia nomear. A noite anterior havia mudado algo fundamental entre eles. Havia uma intimidade nova, construída não apenas de palavras, mas de cuidado mútuo e vulnerabilidade compartilhada. Clara. A voz rouca de Otávio a fez se virar. Ele estava na entrada da cozinha, apoiado no batente, vestindo apenas a camisa branca da noite anterior, agora amarrotada e com alguns botões abertos. Seus olhos estavam diferentes, mais claros, como se uma névoa tivesse se dissipado. — Como se sente? Ela perguntou, servindo o café em uma xícara de porcelana branca. O aroma rico e terroso preenchia o espaço entre eles. — Melhor. Otávio se aproximou, aceitando a xícara com mãos que não tremiam mais. — Você ficou a noite toda. Não era uma pergunta, mas Clara assentiu mesmo assim.
Ela havia decidido ficar depois da crise, velando seu sono inquieto, ajustando cobertores quando ele estremecia de frio, tocando sua testa quando parecia febril. Eu prometi que ficaria, ela disse simplesmente. Otávio tomou um gole do café, fechando os olhos como se saboreasse não apenas o líquido, mas o momento inteiro. Quando os abriu novamente, Clara viu algo que não estava lá na noite anterior: esperança. Clara, sobre ontem. Ele começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Você não precisa se desculpar, Clara disse, aproximando-se dele. Eu entendi tudo errado. Como assim? Clara respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que havia ensaiado durante as horas silenciosas da madrugada, enquanto observava o peito dele subir e descer numa respiração trabalhosa. Pensei que você estava me pedindo caridade. Ela confessou, olhando diretamente nos olhos dele. Uma esmola emocional para um homem moribundo. Otávio franziu o senho, mas não a interrompeu. Mas durante a noite, enquanto você dormia, Clara fez uma pausa, tocando levemente o braço dele. Percebi que estava errada. Não era caridade que você queria. Era conexão. Era se sentir vivo. Clara. Agora eu entendi, Otávio. Ela disse seu nome com uma firmeza nova, uma decisão que havia amadurecido nas horas escuras. Amor não se dá. Amor se escolhe. Otávio colocou a xícara sobre o balcão, com mãos que voltaram a tremer. Mas desta vez, de emoção. Não de doença. Seus olhos buscaram os dela como se tentasse ler sua alma. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero escolher você, Clara respondeu, cada palavra pesada de significado. Não por pena, não por gratidão, porque quando olho para você, vejo um homem que vale a pena amar. Mesmo sabendo que vai acabar, Clara completou. Talvez seja exatamente por isso. Talvez o amor seja mais intenso quando é frágil. Otávio a observou em silêncio por longos segundos, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Então, lentamente, estendeu a mão e tocou seu rosto com uma reverência que fez lágrimas brotarem nos olhos dela. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Em resposta, Clara cobriu a mão dele com a sua, virando o rosto para beijar sua palma. O gesto simples carregava mais intimidade que 1000 palavras. Tenho. Ela respondeu contra a pele aquecida de sua mão. Otávio se aproximou então, eliminando a distância entre eles com uma urgência cuidadosa. Suas mãos encontraram o rosto dela, polegares traçando as linhas de suas bochechas como se ela fosse feita do material mais precioso do mundo. Clara. Ele murmurou seu nome como uma oração antes de inclinar-se e capturar seus lábios com os dele. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele ainda não conseguisse acreditar que aquilo estava acontecendo. Clara sentiu o gosto de café em seus lábios, misturado com algo que era puramente dele, masculino e reconfortante. Suas mãos se apoiaram no peito dele, sentindo o batimento acelerado de seu coração através do tecido fino da camisa. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Otávio apoiou a testa na dela, respirações se misturando no espaço íntimo entre eles. Eu não quero que se arrependa, ele disse, voz rouca de emoção. Não vou me arrepender. Clara respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Mas quero fazer isso direito. Direito? Clara sorriu. Um sorriso tímido, mas determinado que iluminou todo o seu rosto. Quero que seja lindo, ela confessou. Quero que seja uma memória que valha a pena guardar. Otávio fechou os olhos como se aquelas palavras fossem uma dádiva inesperada. Quando os abriu, Clara viu lágrimas brilhando ali. Então, vamos fazer com que seja perfeito, ele prometeu. Eles subiram as escadas em silêncio, mãos entrelaçadas, cada degrau ecoando como uma batida de coração.
O corredor que levava ao quarto de Otávio parecia infinitamente longo, cada passo carregado de antecipação e ternura. O quarto dele era amplo e masculino, dominado por uma cama de madeira escura e janelas que davam para o jardim, onde as rosas brancas dançavam na brisa matinal. A luz suave que entrava criava uma atmosfera etérea, quase sagrada. Otávio fechou a porta atrás deles, o som do trinco ecoando como um selo de privacidade. Então se virou para Clara, olhos brilhando com uma mistura de desejo e reverência. "Você é linda", ele disse, aproximando-se dela com passos lentos. "Mais linda do que eu merecia sonhar." Clara sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Havia algo libertador em ser vista, realmente vista, por alguém que a desejava não por obrigação ou conveniência, mas por escolha pura. "Otávio." Ela sussurrou seu nome, estendendo as mãos para ele. Ele as tomou imediatamente, entrelaçando seus dedos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seu olhar. Por um momento, eles simplesmente permaneceram assim, absorvendo a magnitude do que estava prestes a acontecer. Então Otávio trouxe as mãos dela aos lábios, beijando cada dedo com uma veneração que fez Clara tremer. O contato simples enviou ondas de calor através de seu corpo, despertando sensações que ela nem sabia que existiam. "Se você quiser parar..." Ele começou, mas Clara balançou a cabeça. "Não quero parar", ela disse, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "Quero viver isso com você." As mãos de Otávio encontraram os botões de sua blusa, dedos trabalhando com uma paciência reverente. Clara sentiu o tecido se afrouxar contra sua pele, a brisa que entrava pela janela, tocando lugares que nunca haviam sido expostos à luz. "Você é perfeita." Otávio murmurou, olhos percorrendo cada centímetro de pele revelada, como se estivesse memorizando um tesouro. Clara sentiu uma timidez súbita, mas foi sobrepujada pela necessidade de tocá-lo também. Suas mãos encontraram os botões da camisa dele, dedos inexperientes, mas determinados. Quando o tecido finalmente deslizou pelos ombros dele, ela viu pela primeira vez o homem por trás das roupas elegantes. Ele era mais magro do que parecia vestido. A doença tendo roubado o peso de seu corpo, mas ainda havia força ali, uma masculinidade que fez o coração de Clara acelerar. Cicatrizes pequenas marcavam sua pele, histórias que ela queria conhecer, mas sabia que não havia tempo para todas. "Você não vai morrer sozinho", Clara sussurrou, tocando suavemente seu peito, sentindo o coração disparado sob suas palmas. "Eu vou estar aqui." Foram as palavras que quebraram a última barreira entre eles. Otávio a beijou então com uma paixão desesperada, anos de solidão se derramando em cada toque. Clara respondeu com igual intensidade, entregando-se completamente ao momento, ao homem, à experiência que estava transformando sua própria alma. A luz dourada da manhã envolveu seus corpos entrelaçados como uma bênção, testemunhando o nascimento de algo belo e impossível, um amor que floresceu apesar do tempo limitado, talvez por causa dele. E naquele quarto silencioso, onde apenas suas respirações entrecortadas e sussurros de carinho quebravam o silêncio, Clara descobriu que às vezes as experiências mais profundas nascem não da promessa de eternidade, mas da certeza preciosa de que este momento, este único e perfeito momento, é tudo que importa. Os raios solares da tarde dançavam através das cortinas de linho branco, criando um mosaico dourado sobre os lençóis onde Clara e Otávio permaneciam entrelaçados. O perfume de jasmim que subia do jardim misturava-se com o aroma íntimo de seus corpos aquecidos, criando uma atmosfera que parecia suspensa no tempo. Clara podia sentir o peito de Otávio subindo e descendo contra suas costas, numa respiração que parecia mais profunda,
mais regular que nas semanas anteriores. Seu coração está batendo diferente, ela murmurou, virando-se para encará-lo. A luz suave iluminava os traços dele, revelando uma cor na pele que ela não havia notado antes, um tom rosado e saudável que contrastava com a palidez dos últimos meses. Otávio sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. As linhas de cansaço ao redor de seus olhos pareciam menos pronunciadas, como se algo fundamental tivesse mudado dentro dele durante aquelas horas preciosas. Meu corpo está cansado, ele confessou, passando os dedos pelos cabelos despenteados de Clara, sentindo a sedosidade entre seus dedos. Mas meu coração está batendo como nunca. Clara apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo forte e constante que ecoava contra seu ouvido. Havia algo hipnótico naquele som, a trilha sonora da vida continuando, resistindo, lutando contra todas as probabilidades. Otávio. Ela traçou círculos lentos sobre sua pele com a ponta dos dedos, sentindo os pelos escuros e macios que cobriam seu tórax. Você sente alguma diferença? Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse fazendo um inventário interno de sensações. Clara podia sentir os músculos de seu abdômen se contraindo sob seu toque, a respiração se aprofundando ainda mais. Sinto, ele admitiu finalmente, sua voz carregada de uma surpresa quase infantil. É como se algo dentro de mim tivesse acordado. Clara ergueu os olhos para encontrar os dele, vendo ali uma centelha que não estava presente há semanas. Havia esperança naquele olhar, tênue, cautelosa, mas inegavelmente presente. Os médicos sempre disseram que o estado emocional afeta a condição física. Ela disse suavemente, beijando o ponto onde o coração dele batia mais forte. Talvez o amor seja o remédio que eles não conseguiram receitar. Otávio riu baixinho, o som reverberando através de seu peito como um ronronar contente. Suas mãos encontraram o rosto de Clara, polegares traçando as maçãs do rosto dela com uma ternura que a fez fechar os olhos de puro contentamento. Se eu tivesse te conhecido antes... Ele começou, mas a voz embargou, carregada de emoção. Teria vivido melhor. A confissão pairou no ar entre eles como uma oração silenciosa. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas eram lágrimas de alegria misturada com melancolia. A beleza doce e amarga de um amor que chegara tarde demais, mas que ainda assim chegara. Não pense no antes. Clara sussurrou, selando os lábios dele com um beijo suave. Pense no agora, neste momento que é nosso. Eles permaneceram assim por horas, explorando-se mutuamente com a paciência de arqueólogos descobrindo tesouros antigos. Clara aprendeu que Otávio tinha uma pequena marca de nascença no ombro direito, em formato de lua crescente. Descobriu que ele estremecia quando ela tocava a curva de seu pescoço e que seus olhos se fechavam de prazer quando ela passava os dedos pelos cabelos na nuca. Otávio, por sua vez, mapeou cada centímetro da pele dela como se estivesse criando um atlas pessoal. Descobriu que Clara ria quando ele beijava a curva de seu ombro, que ela arqueava as costas quando ele traçava a linha de sua coluna vertebral, e que seus olhos escureciam de desejo quando ele murmurava seu nome contra seu ouvido. Quando a fome finalmente os forçou a deixar o santuário do quarto, Clara preparou um almoço simples na cozinha enquanto Otávio tomava banho. O som da água correndo chegava até ela, misturado com algo que a fez parar e sorrir. Ele estava cantarolando baixinho, uma melodia que ela não reconhecia, mas que soava alegre e esperançosa. 20 minutos depois, ele desceu vestindo uma camisa branca casual e calças escuras, os cabelos ainda úmidos, penteados para trás. Havia algo diferente em sua postura, os ombros menos curvados, o passo ligeiramente mais firme. Clara o observou se aproximar da mesa, onde ela havia arrumado sanduíches de peito de peru,
frutas frescas e suco de laranja natural. Você está com mais apetite, ela observou, notando como ele atacou a comida com um entusiasmo que não demonstrava há semanas. Estou com fome de tudo, Otávio respondeu, olhando-a de uma forma que fez calor subir pelas bochechas dela. Comida, vida, você... Clara riu, um som cristalino que ecoou pela cozinha ensolarada. Era estranho como tudo parecia mais brilhante, mais vívido. As cores eram mais intensas, os sabores mais pronunciados, como se o mundo inteiro tivesse ganho uma nova dimensão. Dr. Silveira vai ficar surpreso na próxima consulta, Clara comentou, servindo mais suco para ele. Talvez eu nem precise de tantas consultas assim, Otávio disse, mas rapidamente adicionou. Não que eu esteja me iludindo, sei que ainda estou doente, mas você está lutando. Clara completou, tocando sua mão sobre a mesa, e isso faz toda a diferença. O telefone tocou, interrompendo o momento íntimo. Otávio atendeu, e Clara pôde ouvir a voz do médico do outro lado da linha, perguntando sobre como ele havia passado a noite após a crise anterior. A conversa durou alguns minutos, com Otávio relatando que se sentia surpreendentemente bem. Ele quer me ver amanhã, Otávio disse depois de desligar. Aparentemente, meus exames de sangue da semana passada mostraram uma pequena melhora nos marcadores. Ele quer verificar se é uma tendência ou apenas uma flutuação. Clara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que não deveria alimentar esperanças irrealistas, mas não conseguia evitar a centelha de otimismo que acendeu em seu peito. E se for real? Ela perguntou baixinho. E se você realmente estiver melhorando? Otávio a olhou por um longo momento, como se estivesse pesando cuidadosamente suas palavras. Então, eu diria que aconteceu um milagre, ele respondeu finalmente. Um milagre chamado Clara. O resto da tarde passou como um sonho dourado. Eles caminharam pelo jardim, Otávio mostrando-lhe as rosas que ele mesmo havia plantado anos atrás. Clara notou que ele não se cansava tão facilmente quanto antes, que seus passos eram mais seguros, sua respiração menos ofegante. Sentaram-se no banco de pedra, sob a pérgola coberta de jasmim, observando o sol começar sua descida lenta em direção ao horizonte. O perfume das flores era inebriante, misturado com o aroma fresco da grama recém-cortada e a brisa suave que carregava promessas do mar distante. Clara. Otávio disse de repente, virando-se para encará-la com uma seriedade que a fez prestar atenção total. Preciso que você saiba que, independente do que acontecer daqui para frente, você me salvou. Eu não fiz nada de especial. Você me fez lembrar do que é estar vivo, ele insistiu, tomando as mãos dela entre as suas. Por semanas, eu estava apenas existindo, contando os dias até o fim. Você me deu uma razão para querer lutar. Clara sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas desta vez eram lágrimas de uma felicidade tão intensa que doía no peito. Ela se inclinou e o beijou, derramando toda a sua esperança, todo o seu amor, toda a sua fé naquele gesto simples. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então vamos lutar juntos. Clara sussurrou contra seus lábios, seja qual for o resultado. Juntos. Otávio repetiu como se estivesse fazendo um juramento sagrado. Enquanto o sol se punha pintando o céu de tons rosados e dourados, eles permaneceram ali entrelaçados, dois corações batendo em sincronia contra todas as probabilidades. E pela primeira vez em meses, o futuro, mesmo incerto, parecia cheio de possibilidades infinitas. Naquela noite, Clara não retornou para casa. Ficou nos braços de Otávio, ouvindo sua respiração tranquila, sentindo o calor de sua pele contra a dela. E quando acordou na madrugada, foi para encontrá-lo observando-a dormir, olhos brilhando com uma ternura que fez seu coração transbordar de amor.
Obrigada. Ele sussurrou na escuridão, achando que ela ainda dormia. Por quê? Clara perguntou baixinho, surpreendendo-o, por me ensinar que nunca é tarde demais para viver. E ali, naquele quarto silencioso banhado pela luz prateada da lua, Clara soube que, independente do que o amanhã trouxesse, ela havia feito a escolha certa. O amor, descobriu, não se media em quantidade de tempo, mas em intensidade de sentimento. E o que sentia por Otávio era infinito. O escritório de advocacia Mendonça em Associados cheirava a couro envelhecido e papel timbrado, um aroma que sempre remetia Otávio aos dias em que acompanhava seu pai nas reuniões de negócios. Agora, sentado na poltrona de espaldar alto diante da mesa de mogno maciço, ele observava Dr. Augusto Mendes, seu advogado pessoal há mais de 15 anos, organizar meticulosamente os documentos que mudariam o curso de 2 vidas para sempre. Tem certeza dessa decisão, Otávio? Doutor. Augusto perguntou pela terceira vez, ajustando os óculos de armação dourada enquanto folheava as páginas do Novo Testamento. Suas mãos enrugadas tremulavam ligeiramente, não de idade, mas de nervosismo diante da magnitude do que estava sendo solicitado. Nunca tive tanta certeza de algo na vida, Otávio respondeu, sua voz firme ecoando pelas paredes forradas de estantes repletas de códigos jurídicos. Pela janela ampla, podia ver as árvores do parque da cidade balançando suavemente na brisa vespertina, suas folhas douradas pela luz do fim de tarde. Mas são milhões, Otávio. A empresa, as propriedades, as ações. Dr. Augusto fez uma pausa, tirando os óculos para limpá-los nervosamente. E a senhorita Clara trabalha para você há apenas alguns meses. E nesses poucos meses ela me deu mais amor verdadeiro que 15 anos de casamento. Otávio retrucou, recostando-se na poltrona de couro. Podia sentir o perfume suave de Clara ainda impregnado em sua camisa. Uma mistura delicada de sabonete de gliceria e algo que era puramente dela. Dr. Augusto suspirou profundamente, colocando os óculos de volta no lugar. Conhecia Otávio desde que era um jovem idealista recém-formado em administração e havia testemunhado sua transformação em um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente distante. A mudança recente no cliente era inegável. Havia uma luz nos olhos dele que não existia há anos. Os familiares vão questionar, Dr. Augusto alertou, tamborilando os dedos sobre a mesa. Seu primo Carlos tem esperado pela herança desde sempre, e sua cunhada Helena sempre insinuou que seria beneficiada. Que questionem, Otávio respondeu com uma tranquilidade que surpreendeu o advogado. Clara é a única pessoa que me amou pelo homem que sou, não pelo dinheiro que tenho. O som da máquina de escrever da secretária no escritório ao lado criava um ritmo constante de fundo, pontuado ocasionalmente pelo toque distante de telefones e conversas abafadas. Dr. Augusto pegou uma caneta Montblanc e começou a fazer anotações nas margens do documento. Vou incluir uma cláusula de proteção, ele disse, escrevendo com movimentos precisos. Caso alguém tente contestar o testamento alegando influência indevida, a herança será automaticamente doada para a caridade. Inteligente, Otávio aprovou, sentindo uma onda de gratidão pelo velho amigo. Quando você pode ter tudo pronto? Amanhã pela manhã. Vou precisar de 2 testemunhas que não sejam beneficiárias. Dr. Silveira e o padre Montenegro servem? Perfeitamente. Dr. Augusto assentiu, fechando a pasta com o documento. Otávio, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente acredita que ela o ama, não pelo que você pode oferecer, mas genuinamente? Otávio sorriu, e foi um sorriso que transformou completamente sua expressão. Dr. Augusto viu ali vestígios do jovem apaixonado que Otávio havia sido décadas atrás, antes que a vida o endurecesse. Ela recusou minha primeira proposta. Otávio confessou. Disse que não queria se entregar por pena.
Só mudou de ideia quando percebeu que era amor verdadeiro. E você tem certeza de que é amor? Pela primeira vez na vida, Augusto, eu sei o que é amor. Otávio se levantou, caminhando até a janela. Clara me fez sentir vivo novamente. Se vou morrer, quero que ela tenha uma vida digna. Dr. Augusto observou o amigo em silêncio por um momento. Havia algo diferente na postura de Otávio. Os ombros menos curvados, a respiração mais regular. Até mesmo sua pele parecia ter mais cor. Você está melhor. Não foi uma pergunta. Os exames desta manhã surpreenderam até o doutor Silveira. Otávio admitiu, voltando-se para o advogado. Os marcadores melhoraram significativamente. Isso muda alguma coisa em relação ao testamento? Não, Otávio respondeu sem hesitar. Mesmo que eu viva mais alguns anos, Clara merece tudo o que posso lhe dar. 2 horas depois, Otávio estacionou o Mercedes preto na garagem da mansão, sentindo um misto de alívio e antecipação correndo por suas veias. O perfume de jasmim do jardim chegou até ele quando desceu do carro, misturado com o aroma de terra úmida da chuva vespertina que havia caído enquanto estava no escritório. Encontrou Clara na cozinha, preparando o jantar. Ela vestia um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos, os cabelos presos em um coque frouxo que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. O cheiro de alho refogado e ervas frescas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera doméstica que fez o coração de Otávio se apertar de ternura. Como foi no médico? Clara perguntou, virando-se para cumprimentá-lo com um beijo suave. Seus lábios tinham gosto de morango. Ela havia provado a sobremesa que estava preparando. Melhor do que esperava. Otávio a envolveu nos braços, respirando o perfume de seus cabelos. Dr. Silveira está intrigado com minha melhora. Intrigado? Clara se afastou para olhá-lo nos olhos. Os marcadores tumorais diminuíram 20% em uma semana. Otávio sorriu. Ele quer repetir os exames na semana que vem para confirmar. Clara fechou os olhos, lágrimas de alívio escorrendo por suas bochechas. Otávio as enxugou com os polegares, beijando suavemente sua testa. Não se emocione demais. Ele alertou gentilmente. Ainda pode ser uma flutuação temporária. Ou pode ser o início da cura. Clara retrucou, abraçando-o com força. Eu acredito em milagres. Eu também, Otávio admitiu, surpreendendo a si mesmo. Desde que você entrou na minha vida. Eles jantaram na varanda sob o brilho suave das luzes do jardim. Clara havia preparado salmão grelhado com legumes e uma torta de limão que derretia na boca. Otávio comeu com apetite, saboreando não apenas a comida, mas a companhia, a conversa, a sensação de normalidade que não experimentava há meses. Clara, ele disse quando terminaram a sobremesa, preciso te contar algo. Algo no tom de sua voz fez Clara se endireitar na cadeira, olhos atentos fixos no rosto dele. Mudei meu testamento hoje. Clara piscou, confusa. Por quê? Porque quero que você tenha tudo. Otávio estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. A empresa, as propriedades, as contas bancárias. Tudo. Otávio não. Clara tentou retirar a mão, mas ele a segurou com firmeza. Eu não quero seu dinheiro. Eu sei que não quer. É exatamente por isso que merece tê-lo. Ele trouxe a mão dela aos lábios, beijando seus dedos. Quando eu me for, quero que você tenha segurança, liberdade para escolher sua vida. Você não vai morrer, Clara disse com veemência. Não depois de hoje, não depois da melhora. Mesmo se eu viver mais alguns anos, Clara, você merece isso. Otávio insistiu. Você me deu uma razão para viver. Deixe-me dar a você uma razão para sonhar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Clara agora.
Ela se levantou da cadeira e se aproximou dele, sentando-se em seu colo e envolvendo seus braços ao redor do pescoço. Eu não preciso de dinheiro para sonhar. Ela sussurrou contra seu ouvido. Só preciso de você. E você me tem. Otávio a apertou contra si, sentindo o coração dela batendo acelerado contra seu peito, pelo tempo que for possível. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados sob as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido. O perfume noturno das flores se intensificava com a umidade, criando uma atmosfera mágica que parecia protegê-los do mundo exterior. Os familiares vão me odiar, Clara murmurou. Que me importo com eles? Otávio afastou-se para olhá-la nos olhos. Nunca se preocuparam comigo quando estava doente. Você é minha família agora. Otávio. Clara, você aceita ser minha família? Oficialmente? Ele perguntou. E havia algo na forma como disse isso que fez o coração dela parar por um momento. O que você está perguntando? Case comigo. As palavras saíram simples, diretas, carregadas de uma sinceridade que cortou o ar como uma lâmina. Não por causa do dinheiro, não por causa da herança. Case comigo porque eu te amo e quero que sejamos uma família verdadeira. Clara ficou em silêncio por tanto tempo que Otávio começou a se preocupar que havia pedido demais, muito cedo. Mas então ela sorriu, um sorriso que iluminou toda a sua face e fez os olhos brilharem como estrelas. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. E ali, naquela varanda perfumada pelas flores noturnas, com o som suave da fonte do jardim ao fundo e as estrelas como testemunhas, dois corações selaram uma promessa que desafiava o tempo, a doença e todas as adversidades que pudessem enfrentar. Quando se beijaram, foi com a intensidade de quem sabe que cada momento é precioso, cada segundo uma dádiva a ser saboreada completamente. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de promessas infinitas. A chuva começou a cair durante a madrugada como lágrimas silenciosas contra as janelas do quarto, criando um ritmo hipnótico que deveria ter sido reconfortante. Clara acordou com o som, mas não foi isso que a despertou. Foi a mudança sutil na respiração de Otávio ao seu lado. Algo estava diferente. Algo estava errado. Ela se virou no colchão macio, o lençol de algodão egípcio sussurrando contra sua pele nua, e encontrou Otávio deitado de costas, olhos fechados, mas com uma expressão serena que ela nunca havia visto antes. Havia uma paz estranha em seu rosto, como se ele tivesse finalmente encontrado a resposta para uma pergunta que o atormentava há anos. Otávio! Clara sussurrou, tocando suavemente seu ombro. A pele dele estava morna, mas havia algo na textura, na forma como ele não respondeu ao toque, que fez o coração dela gelar. Ele não abriu os olhos, mas sorria. Clara sentiu o mundo inclinar-se sob ela como um navio em tempestade. Sua mão trêmula se moveu para o pescoço dele, procurando por pulso. Por longos segundos que pareceram eternos, ela não conseguiu encontrar nada. Então, fraco, mas presente, sentiu o bater lento e irregular de seu coração. Otávio, amor, acorde. Ela disse mais alto, sacudindo-o gentilmente. O perfume dele, sândalo e bergamota, ainda pairava entre os lençóis, misturado com o aroma íntimo de seus corpos que haviam se amado apaixonadamente poucas horas antes. Os olhos dele se abriram lentamente, como se fosse um esforço monumental. Quando encontraram os dela, Clara viu algo que a fez querer chorar. Uma aceitação serena, uma gratidão profunda e um amor tão intenso que parecia capaz de iluminar a escuridão. Clara. Ele murmurou seu nome como uma oração, levantando a mão com dificuldade para tocar seu rosto. Os dedos dele tremiam,
mas ainda conseguiam traçar a linha de sua bochecha com uma ternura infinita. Não faça isso, Clara sussurrou, segurando a mão dele contra seu rosto, como se pudesse transferir sua própria força vital através do toque. Você estava melhorando. Os médicos disseram... Eu sei. Otávio sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. E eu melhorei. Por algumas semanas preciosas, eu vivi de verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, molhando os dedos dele. Ela podia sentir o gosto salgado em seus lábios, misturado com o sabor dele que ainda persistia de seus beijos da noite anterior. Não me deixe, ela implorou, deitando-se ao lado dele e pressionando o ouvido contra seu peito. O batimento cardíaco estava mais fraco agora, irregular, como um relógio antigo prestes a parar. Por favor, não me deixe sozinha. Você nunca estará sozinha, Otávio murmurou, passando os dedos pelos cabelos dela com movimentos cada vez mais lentos. Você carrega meu amor dentro de você. Isso nunca vai morrer. O quarto estava envolvido em uma penumbra azulada, a chuva criando padrões dançantes nas paredes, através da luz dos postes da rua. O perfume das rosas do jardim chegava até ali, carregado pela brisa úmida, um aroma doce e melancólico que sempre a lembraria deste momento. Clara. Otávio chamou com voz ainda mais fraca. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele que brilhavam com uma intensidade que contrastava com a fraqueza de seu corpo. Havia algo que ele queria dizer, algo importante. Obrigado, ele sussurrou, cada palavra custando um esforço visível. Por me ensinar o que é amor, por me fazer sentir vivo, por ficar comigo até o fim. Eu fui sua porque você foi meu. Clara respondeu, beijando suavemente seus lábios. Eles tinham gosto de despedida e eternidade ao mesmo tempo, mesmo que por pouco tempo. Otávio fechou os olhos, sorrindo como se aquelas palavras fossem exatamente o que precisava ouvir. Sua respiração começou a ficar mais espaçada, mais superficial. Clara podia sentir seu corpo relaxando gradualmente, como se estivesse finalmente se permitindo descansar após uma longa batalha. Cante para mim, ele pediu, mal movendo os lábios. Clara não sabia cantar bem, mas começou a murmurar uma melodia que sua mãe costumava cantarolar quando ela era criança. Algo sobre estrelas e sonhos que se tornam realidade. Sua voz trêmula preencheu o silêncio do quarto, misturando-se com o som da chuva numa sinfonia íntima e dolorosa. As mãos de Otávio relaxaram gradualmente nas dela. Sua respiração se tornou cada vez mais suave, até ser apenas um sussurro. Clara continuou cantando, mesmo quando as lágrimas tornaram difícil formar as palavras, mesmo quando percebeu que ele não estava mais ouvindo. Quando o silêncio finalmente se instalou, um silêncio diferente, final, definitivo. Clara parou de cantar. Ficou deitada ao lado dele por horas, ouvindo apenas a chuva e o próprio coração partido ecoando no vazio que se abriu em seu peito. Otávio havia partido como havia vivido seus últimos dias, em paz, rodeado de amor, com um sorriso nos lábios. O amanhecer chegou cinzento e melancólico, a chuva persistindo como se o próprio céu chorasse. Clara finalmente se moveu, beijando a testa fria de Otávio, uma última vez, antes de se vestir e fazer as ligações necessárias. Dr. Silveira chegou primeiro, confirmando com profissional seriedade o que Clara já sabia. Depois vieram os funcionários da funerária, tratando o corpo com reverência enquanto Clara observava de longe, abraçada a uma das camisas dele, que ainda carregava seu perfume. Doutor, Augusto apareceu no meio da manhã, trazendo documentos e condolências em igual medida. Sua presença foi reconfortante, alguém que havia conhecido Otávio por anos e podia atestar o amor verdadeiro que havia florescido nos últimos meses.
Ele estava em paz. Doutor Augusto observou, olhando para Clara, que permanecia em silêncio no sofá da sala de estar. Nos últimos tempos, toda vez que falava de você, seus olhos brilhavam. Ele me salvou tanto quanto eu salvei ele. Clara respondeu, voz rouca de chorar. Ele me ensinou que é possível amar profundamente, mesmo sabendo que vai acabar. A capela estava repleta 3 dias depois. Clara escolheu um vestido preto simples que Otávio havia comprado para ela na semana anterior. Uma pequena extravagância que ele insistiu em fazer porque você merece coisas bonitas. As flores eram rosas brancas, como as do jardim que ele tanto amava. Clara se aproximou do caixão de mogno polido, ignorando os sussurros dos familiares distantes que a observavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Ela havia escolhido uma única rosa branca do jardim da mansão, a mais perfeita que conseguiu encontrar. Com mãos trêmulas, colocou a flor sobre o peito dele, próximo ao coração que havia batido por ela até o último momento. Ele parecia estar dormindo, com a mesma expressão serena que tinha na madrugada em que partiu. Eu fui sua, porque você foi meu. Clara sussurrou, palavras que apenas ele podia ouvir, mesmo por pouco tempo. As lágrimas caíam silenciosamente sobre a rosa branca, enquanto ela se despedia do homem que havia transformado sua compreensão sobre amor, vida e perda. Havia dor, uma dor profunda que ela sabia que carregaria sempre. Mas havia também gratidão por ter experimentado algo tão puro e intenso. Quando se afastou do caixão, Clara levava consigo não apenas a dor da perda, mas a certeza de que havia amado e sido amada de forma completa. Havia conhecido a plenitude, mesmo que brevemente. E isso, ela sabia, era mais do que muitas pessoas experimentavam em uma vida inteira. O cortejo saiu da capela sob uma garoa persistente, como se o céu ainda chorasse por Otávio Mendonça. Clara caminhou atrás do carro funerário, envolvida em um casaco preto que não conseguia aquecê-la, carregando no coração a promessa silenciosa de que o amor deles havia sido real, verdadeiro e eterno em sua brevidade. Na última fileira da capela, escondida entre os conhecidos distantes, uma mulher idosa observava Clara com admiração. Era Dona Mercedes, a governanta, que havia testemunhado a transformação de ambos e sabia reconhecer amor verdadeiro quando via. Que Deus a abençoe, menina, ela murmurou para si mesma. Você deu a ele o que nenhum dinheiro poderia comprar. E assim, numa manhã chuvosa de outono, Otávio Mendonça foi sepultado não como um milionário solitário que havia sido por anos, mas como um homem que havia conhecido o amor verdadeiro em seus últimos dias. Clara jogou um punhado de terra sobre o caixão junto com um pedaço de seu coração que sabia que permaneceria ali para sempre. 3 meses haviam se passado desde a manhã chuvosa em que Otávio partiu, deixando apenas o perfume de sândalo impregnado nos lençóis e uma rosa branca seca entre as páginas do livro que estavam lendo juntos. Clara havia permanecido na mansão, agora legalmente sua, mas cada cômodo ecoava com memórias que ora a consolavam, ora a faziam chorar até não ter mais lágrimas. Nesta manhã de janeiro, entretanto, ela acordou com uma sensação estranha, um enjoo sutil que a fez correr para o banheiro de mármore rosa, onde costumava se arrumar para o trabalho. Ajoelhada no piso frio, com o gosto metálico do vômito na boca, Clara sentiu uma suspeita crescer em seu peito como uma flor desabrochando. Suas mãos tremeram enquanto contava mentalmente os dias desde sua última menstruação. O calendário na parede da cozinha confirmou seus temores e esperanças. 43 dias de atraso. 43 dias desde que Otávio havia partido, levando consigo uma parte de sua alma, mas talvez deixando algo muito mais precioso em troca. Não pode ser.
Clara murmurou para o espelho do banheiro, observando sua própria imagem pálida e os olhos arregalados de surpresa. Mas mesmo enquanto negava, suas mãos se moveram instintivamente para o ventre ainda plano, como se pudessem sentir a vida microscópica que talvez estivesse crescendo ali. O teste de farmácia foi comprado com mãos trêmulas e coração disparado. Clara dirigiu o Mercedes preto de Otávio, que agora era seu, junto com tudo mais, pelas ruas familiares até a farmácia no centro da cidade. O farmacêutico, um senhor gentil de cabelos grisalhos, sorriu ao entregar-lhe o pequeno pacote azul, sem imaginar que estava entregando a possibilidade de um milagre. De volta à mansão, Clara trancou-se no banheiro master, aquele mesmo onde havia cuidado de Otávio durante suas crises noturnas. O cheiro de seus medicamentos ainda persistia sutilmente no ar, misturado com o aroma de lavanda dos sachês que ela havia espalhado para amenizar a dor da perda. 5 minutos nunca pareceram tão longos. Clara sentou-se na beirada da banheira de mármore italiano, observando o teste sobre a bancada, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando finalmente se aproximou para ver o resultado, suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede fria. 2 linhas rosa vibrantes. Positivo. Clara desabou no chão do banheiro, não de desespero, mas de uma emoção tão intensa que seu corpo não conseguiu suportar em pé. Lágrimas brotaram de seus olhos, não de tristeza, mas de uma alegria misturada com terror, esperança entrelaçada com medo, amor transbordando por todos os poros. Otávio. Ela sussurrou para o ar vazio, como se ele pudesse ouvi-la onde quer que estivesse. Você me deixou um presente. Os dias seguintes passaram em uma névoa de consultas médicas e confirmações. Doutor Silveira, o mesmo que havia tratado Otávio até o fim, confirmou com um sorriso emocionado que Clara estava grávida de aproximadamente 6 semanas. O bebê havia sido concebido na última semana de vida de Otávio, quando ele experimentou aquela melhora misteriosa que todos atribuíram ao poder do amor. É como se ele soubesse. Dr. Silveira comentou, ajustando os óculos enquanto observava o ultrassom que mostrava um ponto minúsculo pulsando na tela. Como se o corpo dele tivesse reunido forças para criar uma última dádiva. Clara tocou a barriga, ainda discreta sob o vestido fluido que havia escolhido para a consulta. Podia sentir algo diferente ali. Uma plenitude sutil que não era apenas física, mas emocional. Era como se Otávio ainda estivesse com ela, crescendo dentro dela, continuando a viver através de uma nova forma de amor. Será um menino ou menina? Clara perguntou, embora soubesse que ainda era muito cedo para saber. Teremos que esperar mais algumas semanas. Dr. Silveira sorriu. Mas posso dizer que é um bebê muito desejado. Isso faz toda a diferença. Naquela noite, Clara se sentou na biblioteca onde havia passado as primeiras horas íntimas com Otávio. O perfume de livros antigos e cera de abelha a envolveu como um abraço familiar, enquanto ela segurava nas mãos a primeira foto do ultrassom, um borrão preto e branco que representava mais esperança do que qualquer tesouro no mundo. Eu vou contar para você sobre seu pai. Clara falou para a foto como se o bebê pudesse ouvi-la. Vou contar como ele me ensinou que o amor não tem tempo, apenas intensidade. Como ele me mostrou que algumas pessoas entram em nossas vidas não para ficar forever, mas para nos transformar completamente. As semanas passaram rapidamente, cada consulta médica trazendo novas descobertas. Aos 4 meses, Clara descobriu que seria um menino. Aos 5 meses, sentiu os primeiros movimentos, pequenos socos e chutes que a faziam rir e chorar ao mesmo tempo. Aos 6 meses, sua barriga já não podia mais ser escondida, e ela teve que enfrentar os sussurros e olhares da sociedade que a julgava como a jovem interesseira que engravidou de um homem rico para garantir a herança. Mas Clara não se importava com os comentários. Ela sabia a verdade.
Sabia que aquele bebê havia sido concebido em amor puro, no auge da conexão entre duas almas que se encontraram no momento perfeito, nem cedo demais, nem tarde demais, mas exatamente quando precisavam uma da outra. Com o dinheiro herdado de Otávio, Clara decidiu honrar a memória dele da forma mais bela possível. Comprou um terreno no bairro onde havia crescido, uma área carente que sempre sonhara em ajudar, e começou a construir uma fundação para crianças órfãs e mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Será chamada Fundação Otávio Mendonça. Clara explicou para Dr. Augusto durante uma reunião sobre os aspectos legais do projeto. Ele sempre quis fazer algo significativo com sua riqueza, mas nunca soube como. Agora eu sei. Dr. Augusto observou Clara com admiração. Aos 7 meses de gravidez, ela irradiava uma serenidade que contrastava com a jovem tímida que conhecera meses atrás. A maternidade e a responsabilidade haviam amadurecido nela uma força que ele não imaginava existir. Otávio ficaria orgulhoso. Ele disse, assinando os documentos que dariam vida ao projeto: "Você está transformando a dor em propósito." O 9º mês chegou com o outono, exatamente 1 ano após Clara ter começado a trabalhar na mansão. Era uma manhã de março, com o mesmo perfume de jasmim no ar que ela associava às primeiras noites passadas nos braços de Otávio. As contrações começaram enquanto ela regava as rosas brancas do jardim, as mesmas que havia colocado sobre o peito dele no funeral. O trabalho de parto foi longo, mas sem complicações. Dr. Silveira permaneceu ao seu lado durante todo o processo, junto com uma equipe médica que Clara havia escolhido cuidadosamente. Quando finalmente ouviu o primeiro choro do bebê ecoando pela sala de parto, Clara sentiu como se o próprio Otávio estivesse ali, testemunhando o milagre que haviam criado juntos. "É um menino lindo", a enfermeira anunciou, colocando o bebê recém-nascido sobre o peito de Clara. "Olhe esses olhos." Clara olhou para o rostinho avermelhado de seu filho e sentiu o coração parar por um momento. Os olhos do bebê, quando finalmente se abriram, eram exatamente iguais aos de Otávio, escuros, profundos, com uma intensidade que parecia impossível em um recém-nascido. "Oi, meu amor," Clara sussurrou, tocando delicadamente o rostinho perfeito. "Eu sou sua mamãe. E seu papai? Seu papai te amou antes mesmo de saber que você existia." Na certidão de nascimento, ela escreveu Otávio Gabriel Mendonça. Otávio em homenagem ao pai, Gabriel porque significa força de Deus, e Mendonça porque aquele bebê carregaria o legado de amor que seu pai havia começado. 6 meses depois, a Fundação Otávio Mendonça foi inaugurada em uma cerimônia emocionante. Clara, agora uma jovem mãe de 23 anos, discursou para uma plateia que incluía autoridades locais, beneficiários do projeto e algumas pessoas que haviam conhecido Otávio em vida. "Esta fundação existe porque um homem me ensinou que o amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado", Clara disse, segurando o pequeno Otávio nos braços. O bebê observava tudo com os mesmos olhos penetrantes do pai, como se entendesse a importância daquele momento. Na entrada da fundação, uma placa de bronze trazia a inscrição que Clara havia escolhido pessoalmente: "O amor não tem tempo, tem verdade." Em memória de Otávio Mendonça, que viveu intensamente seus últimos dias e deixou um legado de esperança. Naquela noite, Clara colocou o pequeno Otávio para dormir no quarto que havia preparado com tanto carinho. Pela janela, podia ver as rosas brancas do jardim balançando suavemente na brisa noturna, exalando o mesmo perfume que sempre a faria lembrar do amor de sua vida. Seu papai estava certo. Clara sussurrou para o bebê adormecido. Algumas pessoas nascem para morrer sozinhas, mas outras nascem para ensinar que o amor pode transformar tudo, até mesmo a morte em vida nova.
E ali, naquele quarto silencioso banhado pela luz prateada da lua, Clara soube que a história dela e Otávio não havia terminado com a morte dele. Havia apenas se transformado em algo maior, mais belo, mais eterno. O amor verdadeiro, descobriu, não morre. Apenas muda de forma e continua florescendo através das vidas que toca, das almas que transforma, dos milagres que cria. E o pequeno Otávio, com seus olhos escuros cheios de promessas, era a prova viva de que alguns amores são fortes demais para serem contidos por uma única existência.